Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, primeiro vídeo do ano. E eu quero, em 2024, voltar com tudo com esse canal, com várias dicas, várias coisas diferentes que eu tenho planejados, vários projetos pessoais. E eu tô careca agora, então essa é uma novidade. Mas enfim, e hoje eu vou mostrar o passo a passo pra você que ficou meio o que raios tá acontecendo da primeira vez que abriu o Procreate Dreams. Confesso que esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer, porque eu tive que estudar o aplicativo inteiro pra tentar deixar o vídeo mais didático possível. Então já deixa o gostei aí embaixo e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e dicas. Hoje a gente vai fazer um tour pelas ferramentas básicas do aplicativo para você conseguir fazer suas primeiras animações e desbloquear todo o seu potencial criativo. E nossa, como esse aplicativo é completo, sério. Ele tem ferramentas que eu nunca imaginei que existiam e que facilitam muito a vida. E principalmente permitem você animar muito mais rápido. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, vamos entrar no aplicativo aqui. E a primeira coisa que aparece é projetos que estão no seu iPad. No caso, é só esse daqui, porque eu guardo tudo no iCloud. Esse daqui é o projeto que veio com o aplicativo pra você olhar. Dá pra você olhar e ver todas as camadas do projeto. Eu fiz isso aqui. A minha mão tava doendo, aí eu fiz isso aqui pra parar de doer. Então, aqui ficam os seus projetos guardados no iCloud, que é na nuvem. E isso aqui permite você economizar memória no seu iPad. Caso seu iPad seja que nem o meu, que tem só 32 GB, é uma boa, fica a dica. E aqui em cima você vai achar a parte pra você selecionar os projetos que você quer, se você quiser apagar vários de uma vez, ou sei lá. E aqui em cima também, nesse maisinho, é onde você vai clicar pra criar um novo projeto. E nessa página aparece todas as opções de tamanhos para sua animação. Então, o mais comum de você ver em vídeos do YouTube e no geral, assim, na TV, né? O widescreen, que é o HD. E aí aqui em cima, nesses três pontinhos, você tem a opção de escolher o frame rate e a duração do seu vídeo. Aqui tá 24. Se você clicar aqui, dá pra ver várias opções, dá pra você customizar também. Eu gosto de deixar em 24 frames por segundo, porque é o padrão de vídeo, então já fica no frame rate certo, se eu quiser usar a animação em algum vídeo por cima, né, então é bem interessante. E aqui você escolhe a duração, vou deixar 30 segundos mesmo, porque não precisa de mais do que isso. E além desse formato, você tem vários outros formatos, então tem esse aqui, ultra wide, que normalmente é usado em tela de cinema. Tem esse daqui, que é pra você fazer stories, reels, enfim. O quadrado, né, e o tamanho da tela, que no caso é o tamanho da tela do iPad. Eu vou pôr esse daqui, que é o de social media, porque daí depois dá pra colocar nos Reels, enfim. Aqui em cima eu vou escolher 24 frames por segundo e 30 segundos. E aí você tem duas opções. A opção Empty é pra você criar uma timeline vazia, sem nada. E Draw é pra você desenhar. Então a gente vai clicar aqui, que a gente vai animar um negócio. Aqui a gente já tem a interface inicial. Com 3 dedos, você consegue dar um zoom na timeline e desfazer esse zoom. Então consegue ver a timeline completa. Com 2 dedos, você consegue dar zoom e andar pela timeline, mas o zoom não é tão preciso quanto o de 3 dedos, então se você quiser ver o seu frame maior na tela, você usa os 3 dedos. Se você quiser ver mais largo, também é os 3 dedos pra cima. Faz isso pra cima ou pra baixo, se quiser diminuir. É assim que você navega pela timeline. Então, antes da gente começar a desenhar, eu quero mostrar algumas configurações importantes pra vocês. Então, se você clicar aqui no nome do seu projeto, vai aparecer essas propriedades aqui. E o que você pode fazer? Nessa parte de propriedades, na primeira janelinha, tem a parte dos frames que você consegue alterar se você quiser. Então, você consegue alterar tanto a resolução, quanto a duração, quanto o frame rate. Então, isso é muito bom. Caso você já tenha criado o seu projeto e você queira mudar, dá pra mudar aqui. Aqui na parte do stage, você pode ativar ou desativar essa opção, que é pra você mesclar as onion skins nos frames. Eu não gosto, então eu deixo desativado. Isso daqui é pra você, na hora que você estiver assistindo a sua animação, dá pra você deixar ela em looping, então eu sempre prefiro deixar aqui em looping. E nessa parte de compartilhar é onde você vai exportar o seu vídeo. Então é uma parte bem importante. Então se você só clicar em vídeo, ele já vai exportar direto, na resolução que você já escolheu. Então ele já vai exportar direto, se eu clicar aqui ele vai exportar, ó, direto. Dá pra você também exportar como os frames separados, então as imagens como frames, e aí o ideal é você ter uma pasta específica pra salvar isso. Se você clicar aqui, ele também vai exportar os frames sozinhos. Aqui em Current Frame é o frame atual, então se eu tiver selecionado na timeline um frame específico, ele vai exportar só aquele frame, como uma imagem. E aqui é pra você exportar o projeto, então se você quiser salvar o projeto do Procreate Dreams, você consegue salvar aqui. E aqui em Custom Settings, você vai entrar pra
customizar as configurações. Então é aqui que você vai determinar o formato do seu vídeo. Então se você clicar em vídeo codec aqui, vai aparecer para você escolher entre essas duas opções. Eu prefiro H264 porque é o formato MP4. Aqui embaixo você também consegue escolher entre Movie e MP4. Eu sempre deixo em MP4, a não ser que você queira exportar sem fundo. Aí você vai deixar em Movie e esse daqui, e aqui o formato de vídeo ou frames, né? Eu prefiro em vídeo. Eu sempre deixo nessa resolução. Aqui dá pra você escolher se você quer em HD, se você quer em outros formatos ou customizar. Eu deixei no formato do documento que eu já criei, que ele já vai automático do jeito que já tava. E aqui o áudio, eu sempre deixo em AAC porque é o melhor pra MP4. Aqui tem umas opções bem importantes de se estar atento. Essa opção aqui é de ativar a pintura com o seu dedo. Então se você tiver com isso aqui ativado, se você clicar na tela e tentar desenhar com o seu dedo, você vai desenhar com o seu dedo. Eu prefiro deixar desativado para não dar manchas enquanto eu tô desenhando. Então eu sempre deixo isso aqui desativado. E esse daqui é para você conseguir editar a timeline com o seu dedo. Também dá para ativar e desativar. Eu prefiro deixar desativado, mas tem gente que prefere deixar ativado, então. E aqui é para você conseguir rotacionar com seus dedos. Então eu sempre deixo ativado. O resto dá para deixar assim. Eu deixo do jeito que veio. E aqui é para ajuda, né? Então é só clicar em OK, Done e pronto. Para você fazer um desenho novo, a gente já tá no modo de desenho, então é aqui, né, nessa opção. Então, para você criar um novo desenho, basicamente é só você desenhar alguma coisa. Como você pode ver, a interface dessa parte de desenho é bem parecida com o Procreate. Então, se você já usou o Procreate antes, essa parte vai ficar mais fácil. Aqui em cima é onde você escolhe o seu pincel, seus pincéis. Tem vários pincéis. Praticamente todos os que tem no Procreate tem aqui. E dá para você importar pincéis customizados do Procreate também. É só você arrastar assim para cima, arrastar o Procreate pro lado e ele vai dividir a tela. Então, você consegue pegar uma camada, se você quiser, ou o desenho inteiro. Você pode importar o desenho completo com todas as camadas direto no Procreate Dreams ou pegar uma camada separada e arrastar para a timeline. Então, se eu fizer isso aqui, ele importou apenas essa camada. E se eu fizer isso daqui, ele vai importar o projeto completo com todas as camadas. Então, se você vier aqui, tá todas as camadas aqui. Essa forma eu não acho muito produtiva porque todas as camadas ficam dentro de um desenho. Então não dá pra você tirar essas camadas daqui e colocar na timeline, tá vendo? Então eu prefiro, quando eu quero animar coisas separadas, no caso desse desenho eu fiz tudo separadamente, porque eu queria animar os elementos separadamente. Então, se tivesse, por exemplo, aqui em cima, né? Se eu tivesse importado tudo direto na timeline, que nem eu fiz no outro, as camadas estariam todas aqui, só que aí não estariam na timeline. Então, eu prefiro importar direto as camadas uma por uma. Para você ver cada frame separadamente aqui na timeline, né? Você quer ver a separação de um frame pro outro, é só clicar 2 vezes e ele já vai aparecer aqui os frames. Então, se eu clicar e segurar e arrastar pro lado, ele vai manter esse desenho por 2 frames. Então, vamos começar desenhando alguma coisa. Nessa parte aqui, você consegue desvincular a timeline, então dá pra você fazer os seus frames muito facilmente e depois apenas arrastar o flipbook pra baixo. Então, se você fizer isso, arrastar pra baixo, ele volta pra timeline. Vou escolher o pincel que eu mais gosto. E aqui você clica no maisinho para criar um novo frame. Para você ativar as camadas de cebola, né, as onion skins, você vai vir aqui embaixo e clicar em Show a Onion Skin. Vai mostrar ou ocultar. Para você editar a sua Onion Skin, você vai vir aqui em Edit. E aqui você consegue ver os frames anteriores e os frames posteriores. Então, você consegue decidir a cor. Eu gosto de deixar vermelho a cor do anterior e verde a cor do posterior. E aqui embaixo você consegue decidir quantos frames você quer ver pra frente ou pra trás, né? No caso dá até 4. Eu não senti falta de ter mais, eu normalmente não uso muito mais do que isso. E a opacidade também, você decide, tanto em um quanto em outro. Foi uma dúvida que eu tive muito grande, assim, quando eu abri o aplicativo pela primeira vez, eu não tava entendendo como essa parte funcionava. Então, acho que dessa forma ficou bem mais fácil de entender, né? Eu vou voltar pra cá, porque eu gosto de ver, eu prefiro desenhar vendo a timeline. Então, pra você aumentar um frame de tamanho, se você tentar só segurando assim e arrastando, ele não vai funcionar. Então, você vai pegar o seu outro dedo, segurar na tela
E aí ele vai deixar você arrastar e aumentar o seu frame. Depois que eu descobri isso, tudo mudou nesse aplicativo. Quando um frame tá atrás de outro, você precisa fazer isso, né? Que eu acabei de ensinar. Se ele for o último frame, então você só arrasta que ele já vai aumentar automaticamente. Mas caso você esteja no meio, né, e queira aumentar um pouquinho, é só segurar com o outro dedo na tela, que aí ele vai aumentar. Aí você consegue aumentar o quanto você quiser. Ou diminuir, né, no caso. Ele também junta direto o frame que tá o posterior. Então, se você quiser diminuir e trazer toda a timeline junto, é só você clicar com esse dedo do lado, que aí ele vai fazer isso. Ele vai fazer esse trabalho de imã, no caso. Então, eu vou continuar desenhando aqui. Vamos ver como que tá. Eu coloquei 2 frames, né? Então eu animei em 2 pra não ficar tão rápido, né? Eu posso aumentar também ou diminuir o tamanho de cada frame pra melhorar esse timing. Então, basicamente, uma gota que se espalha no chão e basicamente é isso. Agora que a gente tem uma mini animação aqui, eu posso mostrar as outras ferramentas. Agora a gente vai ver a diferença entre o Drawing Mode, que é esse modo que a gente tá agora, o modo de desenho, e do Edit Mode, que eu vou simplesmente clicar nesse pincelzinho aqui, né, que tá nesse risquinho aqui, e ele vai desativar a parte de desenho. Então, ele vai desativar tudo e agora você tá no Edit Mode, modo de edição. Cada frame tá aqui ainda, você consegue visualizar ele, mas você não consegue desenhar. Se você tentar desenhar, ele não vai desenhar. Uma coisa legal desse modo é que você consegue aumentar os frames ou diminuir conforme você precisa. E se você quiser aumentar tudo de uma vez, né, todos os frames de uma vez pra mudar de lugar, você, sei lá, não gostou da posição que tá e quer mudar de lugar. Aí tem uma forma de você fazer isso. Você vai clicar aqui, nesse quadradinho aqui, e vai selecionar todos os seus frames, vai clicar e segurar e clicar em Group ou agrupar. E agora tudo que você desenhou tá aqui dentro. Você consegue alterar se você quiser. Se for no Drawing Mode de novo e quiser desenhar, quiser alterar esse desenho, eu consigo, tá vendo? Eu consigo tranquilamente dentro do grupo. Voltando pro Edit Mode, se a gente clicar no grupo, ele vai automaticamente aparecer essa opção aqui, né? Aqui você consegue alterar o tamanho, você consegue alterar nesses 3 pontinhos o ponto âncora. Então, se você quiser que ele aumente do centro desse desenho, é só você vir ali nesses 3 pontinhos, clicar em Edit Anchor, e aí você vai colocar esse pontinho no meio, clicar em OK, e aí ele vai aumentar do centro. Se eu colocar esse ponto âncora em outro lugar, então digamos que eu quero aumentar daqui, ele vai aumentar a partir desse ponto, tá vendo? Então essa opção é muito importante você ter em mente toda vez que você estiver animando, principalmente se você quiser mudar alguma coisa de lugar. Se eu quiser rotacionar alguma coisa, eu clico no pontinho, um desses 4 pontos, né? E ele vai aparecer essa opção aqui. Então você vai girar ele. Ele vai girar conforme o seu ponto âncora. Então, se ele estiver na ponta, ele vai girar na ponta. Se ele estiver no centro, ele vai girar a partir do centro. Eu vou deixar no centro porque eu quero que ele fique no centro. Então, se eu clicar e diminuir ou aumentar, ele vai diminuir e aumentar. Como é um grupo, ele vai diminuir e aumentar tudo. Tudo, tudo, tudo. A partir do ponto âncora que eu coloquei. No caso, eu coloquei o ponto âncora no meio dessa imagem. Então, todos os outros pontos, ele vai continuar no mesmo, porque eu agrupei tudo. Então, ele tá como se fosse um desenho só. Se eu quiser mover, é esse modo também que você consegue mexer no seu desenho. Então, se você quiser mudar ele de lugar, é aqui nesse modo também. Às vezes ele dá umas bugadas, ó, eu tô querendo mexer, ele tá aumentando e diminuindo, eu não quero isso. Mas é só você tentar pegar bem no ponto âncora, que ele vai, ou dar um zoom. Eu costumo dar um zoom. Eu não sei se todos os Procreate têm esse problema, ou se é só o meu, porque eu não vejo ninguém mais reclamando sobre isso. Mas até no meu Procreate normal, original, ele também tem esse problema na hora de escala. E aí, agora a gente tem a nossa animação reposicionada. Se eu quiser abaixar, né, quiser colocar essa animação mais pra baixo, quiser jogar lá pra baixo, quero jogar lá pra baixo, quero que ela fique aqui. Então, ele vai, no caso a animação vai surgir do meio, porque eu comecei lá em cima, né, então ó, ele mudou todos os frames de lugar. Esse é um modo bem legal, bem legal mesmo. Próxima coisa, aqui embaixo você tem alguns modos também bem legais de edição. Esse aqui é para selecionar, como eu já mostrei, para formar grupos no caso. Como criar uma nova track, né? Uma nova linha de edição, uma nova camada na timeline, basicamente. Esse maisinho
aqui é pra isso. Então você vai clicar nele, vai clicar aqui, ele vai ter várias opções. Você pode ir nos seus arquivos, se você quiser, pra pegar um arquivo específico. Você pode adicionar um texto, você pode adicionar um vídeo, se você quiser. Com áudio, ele tem o áudio também. Fotos ou uma nova track. Eu vou adicionar um vídeo nessa nova track pra mostrar pra você como pegar o áudio desse vídeo. Às vezes você só quer o áudio do vídeo e você não tá descobrindo como fazer isso, né? No Procreate Dreams, não é que nem no Calipeg que ele importa o áudio automaticamente se você abrir numa camada de áudio, porque ele tem uma camada de áudio e uma camada de vídeo, especificamente. No Procreate Dreams é diferente. Se você quiser pegar só o áudio desse vídeo, por exemplo, eu quero pegar só o áudio, né? Eu vou vir aqui nessa opção, que é uma claquete, né? É sempre bom fazer isso caso você queira tirar o vídeo todo, né? Sempre faça isso no começo da timeline, porque se você fizer no meio, ele vai criar um keyframe. E não é isso que a gente quer no momento, a gente não quer animar a opacidade, a gente só quer tirar a opacidade. Então eu vou colocar aqui no começo, vou clicar em Filter, Opacity, eu vou diminuir a opacidade completamente. Como você pode ver, ele criou um keyframe, isso aqui é um keyframe de opacidade. Então se eu clicar aqui, né, e aumentar, ele vai aumentar a opacidade conforme o que você colocar no keyframe. Então eu vou apagar isso aqui. Para você apagar um keyframe, você só seleciona e segura e deleta ele. E basicamente é assim que você tira o vídeo de um áudio, né? Você quer usar só o áudio, você vai fazer isso. Se eu quiser adicionar uma foto, é a mesma coisa. Um texto, ele cria a ferramenta de texto, então dá pra você adicionar um texto, dá pra você editar o estilo aqui, as cores, a fonte, dá pra você fazer várias paradas aqui, então é bem legal. Dá pra você importar fontes customizadas também, caso você tenha alguma que você queira usar. Então agora eu vou voltar pro modo desenho e eu vou fazer uma mini animação aqui só pra mostrar esse novo recurso que eu achei sensacional do Procreate Dreams. Eu achei muito interessante, muito facilitador e em alguns momentos, e enfim, muito inovador mesmo. No Calipeg não tem nada parecido com isso. Para você copiar um frame, você só clica e segura, e aí que ele vai ter diversas opções. Aqui em cima você copia ele, e para você colar ele, você vai simplesmente clicar no vazio aqui, na timeline vazia, segurar e clicar em Paste. Então ele colou o frame que você copiou. Então eu fiz essa borboleta aqui e eu quero selecionar ela para agrupar. Quero mudar a posição dela de todos os frames, né? Então eu vou agrupar. Agora a gente tem uma borboleta agrupada. Eu vou duplicar esse grupo. Se eu clicar apenas em duplicar, ele vai duplicar na frente, mas você consegue arrastar para as outras camadas se você quiser. Então isso é bem legal. Aqui temos a nossa borboleta paradona. E agora eu vou selecionar de novo esses dois grupos e vou agrupar de novo. Já vão entender por que eu tô fazendo isso. Então temos aqui a nossa borboletinha batendo as asas. Então a gente já tem aqui a nossa borboletinha animada. Você já tem todos os conhecimentos para poder fazer igual no seu Procreate Dream. Agora a gente aprendeu uma coisa muito legal, que é o Performance Mode. Então, basicamente, você vai usar o modo de edição, né, que permite você mexer o seu objeto. E nesse modo aqui, nessa bolinha aqui, você vai clicar. Tenha certeza que a sua agulha da timeline esteja no começo do seu desenho, porque senão vai ficar bugado. E nesse modo, você clica nele. Então agora a gente já tá no Performance Mode. O que é o Performance Mode? Se eu pegar esse grupo que tem os frames da nossa borboleta e simplesmente apenas mexer um pouquinho, eu quero dar um movimento para essa borboleta, ela tá muito parada, né? Eu quero fazer ela mexer. Então eu posso usar o Performance Mode para isso. Eu vou pegar... Ele simplesmente vai ler o meu movimento e reproduzir ele exatamente do jeito que eu mexi. Então isso aqui é um recurso muito bom mesmo. Assim, quando eu descobri ele, eu achei sensacional. E é um recurso que facilita muito a vida. Então você consegue fazer várias coisas legais. E o que acontece aqui? Ele cria keyframes automáticos. Tá vendo? Keyframe, no caso, que eu criei de posição e escala, né? No caso, eu só mexi na posição mesmo, não me mexi na escala. E é isso. Se eu quisesse fazer outra coisa, sei lá, quero fazer uma planta, né? Vou fazer umas plantas aqui. Digamos que eu quero mexer essas plantas. Eu vou clicar aqui, vou clicar em Fill Duration, que é pra você preencher toda a duração da sua timeline. Então isso é bem mais fácil também, você não precisa ficar arrastando. E agora eu vou entrar no Performance Mode. O que o Performance Mode faz? Se você clicar aqui nessa claquete, ele vai abrir essas opções. Se eu clicar em Move, ele vai abrir as opções de keyframe para movimento. E se eu clicar em Warp, eu consigo mexer
o meu desenho, se eu quiser. E se ele tá ativado aqui, ele vai criar keyframes automáticos conforme você vai mexendo. Então isso permite com que você faça as coisas muito mais rápido. Foi exatamente isso que eu fiz para mexer essa camada aqui. Então se eu aumentar aqui, você consegue ver os frames, tá vendo? Eu deletei os frames que ele criou no meio pra ficar apenas o de entrada e saída, porque eu queria um movimento mais linear mesmo. Então eu tirei os keyframes do meio. E eu fiz a mesma coisa com esse desenho também. Então isso aqui deu muita vida pro meu desenho. E essa mexida que ele faz são desenhos diferentes. Então eu criei 2 frames diferentes, o mesmo movimento, e depois eu agrupei tudo e mexi para ficar com esse movimento de subida ou descida. Bem legal, bem legal. Então foi exatamente esse recurso que eu usei para mexer tanto essa camada quanto essa camada aqui. E essa daqui tá bem sutil assim, porque eu coloquei um efeito, a cor dela não é essa mesmo. Se você clicar e segurar nesse grupo aqui, você vai ver várias opções de coisas que dá para fazer. Então dá para você recortar, dá para você copiar, você duplicar, dá para você renomear essa camada, dá para você criar um marcador. Eu não quero nenhum. Isso aqui é muito bom, esse recurso de marcador é muito bom para quando você tem projetos grandes. Então é muito, muito útil quando você quer se organizar na timeline. Esse Blending Mode é muito legal, uma coisa que apareceu agora no Calipeg, mas eu achei não muito bom ainda, e eu achei que aqui ficou bem melhor. Basicamente, você tem várias opções, dá pra você colocar em Multiply, em Darken, enfim, todos os recursos de Blending Mode que tem. Então todos os recursos de Blending Mode, né, que tem no Procreate, você vai encontrar no Procreate Dreams também. Então eu coloquei em Screen, no caso desse daqui, porque eu achei que ficou bem legal, bem camuflado com o fundo, e eu queria dar mais um efeito bem simples mesmo, bem tranquilo, sutil. Agora, mais uma coisa que o Procreate Dreams tem também de muito legal. E dessa vez, vou voltar pro projeto que a gente tava, vou criar outra camada aqui. Então, basicamente, você vai vir no Drawing Mode, e eu vou fazer aqui uma coisa bem simples. Nessas opções aqui de mostrar o Onion Skin, né, se você clicar na parte que marca o tempo aqui embaixo, né, aqui você vai ver que dá pra escolher a cor de fundo também. Então eu vou mudar aqui, vou colocar um fundo bem de boas. E aqui eu vou criar outro desenho. Então, vou fazer um olho, que eu acho que é um ótimo jeito de mostrar o que eu quero mostrar aqui. Um contorno aqui, rapidão, bacana. E pra pupila eu vou fazer uma outra camada. E eu vou simplesmente fazer uma bolinha assim. Nossa, mas tá pra fora a bolinha. Calma. Esse é o ponto, na verdade. Eu vou mostrar esse recurso justamente com esse olho, com a bolinha pra fora. Então, pra você contornar esse problema e não precisar ficar desenhando toda hora a mesma coisa, eu vou fazer o seguinte. Clica e segura no seu desenho, no caso da bolinha. Você vai vir em Mask e Clipping Mask. Olha só, mágico, não é mesmo? E agora, como eu já tô no Edit Mode, é só eu clicar aqui e eu consigo fazer esse olho se mexer sem sair das bordas, né? Então isso é muito legal, um recurso bem legal mesmo. Eu vou fazer uma... pra ficar mais com cara de olho. Então, uma outra coisa muito legal que dá pra fazer é pegar o Performance Mode, né, que eu já ensinei com a borboleta. Dá pra você aplicar isso nesse olho, se você quiser. Vem aqui no Performance Mode e dá pra você mexer essa pupila, se você quiser. Olha só. E ele vai seguir o seu desenho. Então isso é muito legal, um recurso bem legal mesmo, assim. E no Performance Mode você também consegue, além de mexer, né, a pupila, no caso desse olho, é o mesmo recurso que eu usei nas plantinhas. Você vai vir aqui, claquete, vir em Move, ele já tá no modo de movimentar. Você vai clicar no Performance Mode e simplesmente mexer na escala. E aí, se você não gostou da velocidade, eu não gostei da velocidade como ficou aqui. Então, eu consigo vir aqui nos keyframes e simplesmente clicar e arrastar eles. Uma curiosidade dos keyframes. Isso daqui é um keyframe, né? Ele tá selecionado agora. Se eu quiser mover ele, eu consigo clicando e arrastando. Se eu quiser duplicar ele, é só eu vir aqui com a agulha. Não tem nenhum keyframe aqui. Mas se eu clicar, ele vai criar um keyframe exatamente igual ao anterior. Então, isso é bem legal. Um recurso bem bacana, assim. E é uma coisa que não ficou muito óbvia das primeiras vezes que eu usei. Então acho que é legal mostrar. E dentro dessa parte de keyframe você consegue definir qual tipo de suavização você quer para o movimento. Então se você quer linear, sem nenhuma suavização, você coloca, quer um easy in, easy out. Isso aqui é bem útil, facilita muito, assim, e é bem legal saber que tem essas coisas aqui, porque são coisas que facilitam muito a vida mesmo. Então agora que eu já arrumei o tempo, vamos ver como ficou. E ele já mexeu.
Tá vendo? Tá bem simplão, assim, eu não coloquei muito esforço nesse desenho, mas é mais pra mostrar o recurso pra vocês. Então, essa parte do Performance Mode é uma coisa muito legal, um recurso muito, muito interessante que eles colocaram. Não imaginava que fosse possível, mas é possível, então achei muito legal. E ele simplesmente segue o seu movimento. Agora eu vou testar uma coisa nova. Vamos ver o que dá pra fazer com esse olho ainda. Eu vou agrupar essas duas camadas. Ele continua com a Clipping Mask aqui, né? A camada de máscara. Ele continua aqui, muito legal, dentro do grupo. E agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou pegar esse grupo e mexer esse olho só pra ver como fica no Performance Mode também. Ó. Ele segue o movimento exatamente como eu fiz, exatamente na velocidade que eu fiz. Então é bem legal, assim, bem legal mesmo. Vamos supor que eu quero mudar a cor desse olho. Eu vou vir aqui também em Filter. Eu consigo vir aqui em várias opções. Tem o Gaussian Blur, que ele deixa com um borrão, né? Não é esse que eu quero. Ele cria um keyframe pra tudo, então fique atento nisso. Eu sempre coloco no começo, quando eu quero mudar um efeito, colocar um efeito, e eu não quero animar esse efeito. Então coloca sempre no começo da timeline do desenho que você quer alterar, pra que não dê erro depois. Então no caso desse daqui, eu quero colocar um efeito de noise, bem legal, e eu também quero alterar a cor dele. Então eu vou vir aqui em HSB e eu consigo mudar tudo que eu quiser. Eu consigo aumentar a saturação, o brilho, consigo fazer várias coisas legais. E todos esses recursos são animáveis, então isso é muito, muito interessante mesmo, assim, é muito legal mesmo. Vamos ver como ficou? Olha só. Se eu quiser alterar qualquer coisa nos keyframes, eu pego os meus 3 dedinhos, arrasto pra cima, arrasto pro lado, e aqui eu consigo ver todos os meus keyframes. Então, no caso desse daqui é de movimento. Se eu clico em cima do desenho, né, aqui em cima aparece a claquete de novo, então eu consigo adicionar mais efeitos. Se eu clico embaixo, ele fica no efeito específico, então isso também é bem interessante de ficar atento. E eu consigo alterar cada keyframe se eu quiser, eu consigo mudar de posição se eu quiser. Então isso permite com que você faça coisas muito mais elaboradas, muito mais rápido. E se você clicar e segurar em cada keyframe, aparece aqui a opção de você expandir. Então para você, no caso de escala, posição e rotação, eles estão sempre no mesmo grupo de keyframes, então dá pra você expandir ou deixar tudo junto. No caso desse aqui tá tudo junto, mas se eu clicar e segurar, ele aparece essa opção de expandir, mover e escala, né? Aí você expande e consegue ver todas essas opções, muito legal. E se eu clicar de novo em qualquer um, dá pra você colapsar e aí ele volta a ser o mesmo keyframe sozinho, né? Aí se você alterar qualquer coisa aqui, ele vai alterar todos. Aqui é a mesma coisa, se eu quiser expandir, eu consigo expandir para alterar coisas mais específicas, no caso só a saturação, só o brilho, só a cor e colapsar também. E esse aqui, mesma coisa, consigo expandir para ver qual que é a coisa específica que eu quero mudar. E o legal é que todos esses são animáveis, então se eu clicar aqui fora, aqui desse lado, e alterar qualquer coisa, sei lá, cor, ele vai animar essa alteração de cor. Então é muito, muito interessante mesmo. Se eu colocar no noise, né, sei lá, tipo noise, que eu quero que o noise mexa um pouco, ele também vai animar esse efeito. Então é bem legal pra fazer coisas mais vivas, assim, muito legal mesmo pra você fazer experimentos. No geral, assim, dá pra experimentar muita coisa que dá pra você experimentar. Então, basicamente é isso. O Procreate Dreams é muito completo, muito interessante. Ele tem ferramentas avançadíssimas, assim, pra um programa de iPad, assim, pra um aplicativo tão novo, né? E ele realmente cumpre mais ou menos o que ele promete. Eu acho que, assim, uma coisa que faltou foi a Lasso Tool. Não tem uma Lasso Tool nele, que daria pra selecionar especificamente, né, cada parte do desenho. Se você quiser mudar só uma parte do desenho, você selecionar essa parte e poder mudar, seria ótimo. Mas eles não têm esse recurso ainda. O que eu faço é, eu jogo no Procreate e eu passo pro Procreate Dreams, porque os programas são praticamente iguais, então eles têm uma integração muito boa. E basicamente foi esses os recursos, mais ou menos, que eu usei pra fazer essa animação aqui. Todos os recursos que eu mostrei nesse vídeo eu usei nessa animação, então você já tem todos os conhecimentos pra fazer algo no mesmo jeito, mesma vibes, usando os mesmos recursos. Eu achei o Procreate Dreams um aplicativo extremamente completo, bom assim pra quem tá aprendendo animação, pra quem quer aprender um programa mais completo. Eu achei ele muito bom mesmo, ele tem recursos assim que eu não imaginava e no geral é um excelente aplicativo, assim, eu recomendo fortemente pra quem quer começar a tirar os projetos do papel, é um aplicativo muito bom. E
agora você pode estar se perguntando, mas Ana, e o Calipeg? Ele não vale mais a pena, então? Calma, o Calipeg continua sendo um excelente aplicativo de animação, principalmente por ele ser super completo e super acessível. Então se você tá começando agora, eu recomendo ele fortemente, principalmente por ser muito mais acessível, ele realmente é muito mais barato que o Procreate Dreams, a diferença de preço é bem gritante. Porém, a meu ver, ele ainda tem algumas limitações e ferramentas muito básicas caso você queira fazer algo mais elaborado e avançado, principalmente em relação a efeitos visuais e movimentos de câmera. Já no Procreate Dreams, a única coisa que eu senti falta realmente foi uma Lasso Tool, que parece ser muito básico, né, para um aplicativo de desenho, mas eles não colocaram essa ferramenta, eu não sei porquê, porque aí daria para eu selecionar uma parte do desenho e continuar minha animação de boinha, né? Isso é possível no Calipeg, isso é possível no Procreate normal, mas no Dreams eles não colocaram, não sei porquê. Mas uma forma de você contornar isso é definindo o seu desenho principal no Procreate e depois é só jogar ele no Dreams, porque eles dois têm uma integração excelente. E foi isso que eu fiz com esses dois desenhos. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu tentei deixar o mais didático possível, o mais basicão, assim, pra quem tá começando no Procreate Dreams. É isso, espero que vocês tenham gostado, clique em gostei embaixo se você curtiu e se inscreve no canal pra mais vídeos como esse, mais dicas. E até o próximo vídeo, tchau!